Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e hoje com mais uma dica de JavaScript para você. O que eu vou falar com vocês hoje é sobre a Self-Invoked Function, ou Self-Invoked Functions. O que é isso? São funções que, ao mesmo tempo que a gente já declara ela, nós já invocamos essa função. Para que isso serve, né? Antes de a gente chegar em como fazer e para que serve, vou mostrar um exemplo para vocês, que é o seguinte. Imaginem essa seguinte situação. Console.log. Bom, só isso aqui. Em JavaScript a gente pode fazer isso porque func1. Em JavaScript a gente pode fazer isso, né? Então eu posso pegar, definir uma constante aqui que chama func1 e definir uma função anônima para dentro dessa func1. Tá? Então eu estou pegando uma função e jogando dentro de uma variável. E aí o que eu posso fazer? Eu posso rodar esse código. Belezinha. Saiu aqui um. O que acontece? Se eu fizer isso aqui, ó, vou tirar o parênteses do func1 e vou dar um console.log. O que vai acontecer? Ele vai falar que a function, que é uma function, né? Que eu estou, na verdade, dando um console log em uma função e não na invocação dessa função. Por que isso é importante? Porque o conceito sobre Self-Invoked Function é o mesmo de uma função dessa forma. Tá? Então, a gente vai pegar uma expressão que, na verdade, retorna uma função e já vai chamar ela imediatamente. Então, o que na verdade, a gente vai fazer? Eu vou tirar esse cara daqui e eu vou tirar a constante. E aí, eu vou falar, olha, chama para... O que vai ter aqui nesse valor, aliás? Eu tenho uma função, não a execução da função, eu tenho a declaração da função. Como que a gente pode checar se é isso mesmo? Console.log, vamos ver se funciona. Olha lá, eu tenho uma function, não tem nome porque ela é uma função anônima. Então, ó, baseado no exemplo que a gente fez anteriormente, seria o suficiente para eu executar essa função se eu colocasse um ponto e vírgula aqui. Aliás, um ponto e vírgula, um parênteses aqui. Tá? Então, essa expressão aqui retorna uma função, coloquei parênteses, ele executa essa função, esse valor que era uma função. Vamos ver se isso funciona? Funciona. Então, essa é uma self-invoked function. Ao mesmo tempo que eu estou declarando ela aqui, eu já estou chamando. Né? Então, por isso que é self-invoked. Ao mesmo tempo que você declara, você chama. Que vantagens que a gente tem de utilizar uma self-invoked function? A principal delas é a gente isolar o escopo das variáveis. Tá? Então, com o ES6, o ES7, etc., a chance de a gente poluir o global scope, né? Então, que é o escopo global, vai diminuindo. Tá? Então, à medida que a gente começa a usar mais constantes, e a gente vai começar a diminuir um pouquinho o problema de housing, etc., que é você excluir ou ocultar variáveis por causa de closure, etc., porque aqui é um caso de uma closure, né? Então a gente está fechado dentro de uma função. A gente começou a reduzir um pouquinho isso aí, mas no browser é interessante, por exemplo, vamos supor que a gente tenha, que eu tenha aqui o jQuery. Sei lá, o jQuery, eu não sei que versão que está mais, faz muito tempo que eu não uso, mas sei lá, vamos supor o jQuery 1 aqui. E esse jQuery 1 é uma... Eu vou colocar uma função que só escreve console.log jQuery 1. É só para ilustrar, tá? E vamos supor que o seu código, ele precisa de duas versões do jQuery, né? Quem já fez... muita aplicação web aí sabe que isso é recorrente, né? Às vezes você está com uma lib, vamos supor, com jQuery, que tem uns componentes legais, aí você tem que atualizar, e aí você tem que incluir os dois aqui. É extremamente feio isso, mas é possível de acontecer. E aí o que acontece? Você pega, por exemplo, toda vez que você importa o jQuery, aí ele vai lá e tenta colocar o cifrão como a versão do jQuery. O que eu já fiz, né? Então, eu já coloquei o jQuery dessa forma, tá? Então,
eu importo o primeiro jQuery, depois atribuo o cifrão ou a variável jQuery para uma variável, então jQuery 1, por exemplo. E aí depois eu importo o jQuery 2 e continuo usando o cifrão para o jQuery 2. No trecho de código que eu preciso usar o jQuery 1, o que eu faço? Eu posso passar para essa função o jQuery que eu quiser. Então, por exemplo, vamos fazer só um exemplo aqui de... Vamos chamar a função do jQuery aqui. Vamos ver se isso funciona. Não pegou. Vamos só colocar uns... Agora tem mais de uma linha. Opa. O que ele está dando nó aqui? Se eu não me engano, eu tenho que fazer isso aqui. Aqui eu tenho que usar ponto e vírgula porque ele atrapalha um pouquinho. Is not a function. Quem que não é função? A linha 11. Deixa eu ver só quem está dando problema aqui. A gente tem que distribuir alguns pontos e vírgula aqui. Então, olha lá. Vamos voltar agora, por exemplo, aqui. Corrigido o probleminha. Legal. Então, olha só. Saiu aqui jQuery 2. Por quê? Porque é o que está no escopo global aqui. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente vai continuar usando o código como geralmente no jQuery a gente faz, né, usando o cifrão. Mas o que acontece? Esse código aqui ele precisa do jQuery 1. Então, como que eu faço para usar essa mesma notação com o jQuery 1 aqui dentro? A gente pode aproveitar o self-invoked function e fazer uma injeção de dependência aqui. Então, eu posso falar que aqui eu vou injetar o jQuery 1, que é esse cara aqui, mas dentro da função ela vai ser conhecida como cifrão. E aí, ó, o que vai acontecer na minha saída? jQuery 1. Tá? Então, isso é muito legal e muito útil quando a gente tem que lidar com esse tratamento de versões com jQuery, etc. Tá? Então, a gente pode pegar do escopo externo, passar o jQuery 1 que eu quero, e aí dentro ele vai ser conhecido como o cifrão normal do jQuery. Tá? Então, eu posso chavear isso da maneira que eu quiser aqui dentro. Né? Então, fica bem interessante. Pessoal, isso aqui mexe um pouquinho com Clojure, né? Então, como que funciona, se a gente está ocultando ou não aqui as variáveis. Mas a ideia aqui é que fique claro para vocês o self-invoked function, tá? Então, essa função que ela, ao mesmo tempo que você declara, você já invoca ela. E como que a gente pode usar essa injeção aqui de dependência de uma maneira mais interessante, tá? Então, que fique bastante legal, tá? Aliás, aqui fica até legal se a gente fosse fazer uma função só, né, com isso daqui também ficaria muito legal, né, que a gente pode injetar a dependência aqui, né, que já é uma forma de injeção de dependência. Tá bom? Então essa é a dica de hoje, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal no YouTube, clicar lá para receber a notificação. Deixe seu comentário aqui no vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma coisa a acrescentar. O pessoal está comentando muito, eu estou achando bem legal, comentários muito relevantes. Tá? Então são comentários que realmente agregam valor tanto para mim, né, então, quanto para o pessoal que está assistindo os nossos vídeos aí. Não deixe de entrar também no Facebook, acompanhar a gente por lá, ir lá no devplano.com, deixar seu e-mail para você receber sempre as últimas novidades. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!